Amém, irmãos? Assentai-vos, amados. Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, né, que nós estamos no melhor lugar, reunidos como igreja, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é digno, né? Nós só estamos aqui porque Ele nos trouxe. E nós viemos aqui porque Ele é digno. Amém, queridos? Aleluia. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por ver vocês novamente, né? Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E essa é uma noite especial, né, irmãos? Apesar de vermos poucas figuras masculinas aqui, né? Mas hoje se comemora, né, o Dia dos Pais. Hoje os homens estiveram de folga, né? Hoje eles estiveram ali de folga, recebendo seus mimos, seus presentes, né? Segundo domingo de agosto. E quantos, né, já abraçaram o seu papai, né? Já lhe deram o seu presentinho, uma lembrança, um abraço apertado, gostoso, não é? As mamães com certeza prepararam aquele almoço especial, não é? Para os papais, mesmo nas casas onde os pais já não estão presentes, né? Ou porque partiram, né, para o Senhor, mas sempre há uma comoção, né? Sempre existe a lembrança dessa data. E antes de entrarmos definitivamente na palavra do Senhor nessa noite para os pais, eu quero ler para vocês, né, alguma informação, né, sobre como essa data surgiu, né? Então, essa data surgiu para celebrar, né, a importância do papel paterno na vida familiar. E é uma coisa que já acontece há muitos anos, né? Isso é coisa da modernidade, do século 21. Não, queridos, existiu, há mais de 4.000 anos se comemora o Dia dos Pais. É tempo bastante, né? Um jovem chamado Eumeso, na antiga Babilônia, ele esculpiu em argila, né? Porque naquela época a escrita era diferente da nossa, o que seria considerado o primeiro cartão de Dia dos Pais, né? Então, eles preparavam-se, né? E ali eles desejavam vida longa e saúde para os pais, né? E a princípio de maneira informal. Mas a história mais conhecida, né, que resultou na criação efetiva do Dia dos Pais, foi a história de uma filha, uma moça norte-americana. Seu pai era um agricultor e também ele era deixa eu ver aqui. Ele voltou da guerra, né? Era um herói de guerra. E ele tinha 6 filhos, né? E ele criou esses 6 filhos sozinho, porque no último filho, né, no seu 6º filho, a esposa dele morreu no parto. E aí ele se encorajou, né? Entrou ali em uma atitude admirável de criar os seus filhos. E ele o fez tão bem, né, que uma de suas filhas, chamada Sonora Louise Smart Dodge, ela foi na igreja que ela congregava, e ela ouviu um sermão sobre o Dia das Mães. E ela ficou empolgadíssima. E ela pensou, por que não ter uma comemoração aos pais? Já que meu pai foi pai e mãe, não é? Ele não relegou os filhos. A gente vê pela história, né? Quantos pais que numa situação dessa, ó, como diz o outro, né? Capou o bode, ó, vazou, abandonou, crianças criadas em orfanato, não é? Mas esse pai aqui, ele mereceu essa homenagem, porque ele criou os seus filhos e ela queria dedicar uma data ao seu pai. Então ela começou a conversar com os jovens da igreja. Ali, ela estudou, obviamente, ela fez uma petição a uma entidade, era uma associação ministerial, num lugar chamado Spokane, localizado num condado do próprio nome, de Spokane, que ficava em Washington, né? E além de pedir ajuda, né,
para esses jovens da sua cidade. Ela fez muitas solicitações. E o primeiro Dia dos Pais foi comemorado em 19 de junho daquele mesmo ano, data do aniversário de seu pai, William Jackson. E o que eles usaram, né, para ser o símbolo daquela data comemorativa foi a rosa. Então se instituiu que a rosa, né, a flor rosa, a rosa vermelha para homenagear os pais vivos e a rosa branca para homenagear então aqueles que já tinham partido em memória, né? A homenagem seria também em memória dos pais que já haviam partido, não é? E aquilo ganhou uma proporção muito grande nos Estados Unidos. E o então presidente Calvin tornou nacional a ideia de Sonora. Ele copiou o gesto daquela jovem, porque ela ficou muito conhecida. E em 1966, houve então a proclamação oficial que determinou o terceiro domingo de junho, como Dia dos Pais, o chamado Father's Day, né, lá nos Estados Unidos. E já o feriado nacional foi oficializado por Richard Nixon, um outro presidente, no ano de 1972, né? E no Brasil, pastora? No Brasil, o Dia dos Pais é celebrado sempre no segundo domingo de agosto, né? Pelo mundo, as datas são diferentes, né? A ideia de comemoração surgiu de uma ação de um publicitário chamado Silvio Bering, né? Em 1953. Ele era jornalista do jornal O Globo. E a ideia surgiu, publicitário, né? Por quê? No primeiro semestre, o comércio vendia bastante por causa do Dia das Mães. E ele pensou também num ganho mais expressivo para o segundo semestre, porque até chegar o Natal, né, que era em dezembro, e eles precisavam de uma data. E ele criou, então ele fomentou, né, comemorar-se o Dia do Papai, né? E aí a gente viu que o desejo era comercial, mas ele tinha uma ideia boa também, né, de comemorar. E marcou em seu calendário, né, de comemorações o dia 16 de agosto, como o Dia do Papai, né? A celebração espalhou pelo resto do Brasil, até que se decidiu por oficializar o Dia dos Pais no segundo domingo de agosto, como é hoje, né? Então, às vezes a gente olha para o calendário e fica pensando, né? Quem inventou isso? Partiu de quem? Então é bom a gente estudar um pouquinho, né? Para saber, conhecer um pouquinho da história. E assim como acontece no Dia das Mães, comemorando no segundo domingo de maio. O Dia dos Pais é muito lucrativo no Brasil, assim como outras datas comemorativas. Para vocês terem uma ideia, o Dia dos Pais, como data comemorativa, é a quarta em lucro do comércio, não é? Porque todo mundo deseja dar um presentinho para o papai, assim também como dá o presentinho da mamãe, e como se presenteia no Natal. Então, o Dia das Mães ainda bate, tá? Todas as vendas. E em quarto lugar fica o Dia dos Pais em lucro. Mas, à luz da palavra de Deus, vamos falar sobre algum pai, né? E não existe, irmãos, um pai mais importante para nós nos lembrarmos do que o nosso Pai Celestial. O exemplo de Deus Pai e o seu olhar cuidadoso. Porque o papel de um pai, qual que é, não é? Se não cuidar, zelar, proteger e suprir a sua família, né? E também temos exemplos de filho. E com o exemplo de filho nós vamos citar Abraão, tratando da sua confiança na provisão. Todo mundo conhece a história de Abraão. E ele é o nosso pai da fé, né? Então Abraão tem tudo a ver com o Dia dos Pais, porque Deus prometeu a ele que ele seria pai de multidões. E Deus, o Deus que promete, é o Deus que cumpre, né? Ele é um pai que promete e cumpre. Por isso você, pai, quando você prometer, cumpra, não é? E às vezes eu quero aqui falar dessa promessa. Não precisa ser apenas uma promessa de dádivas, não é? De presentes, não é? Mas pode ser uma promessa de forma a ensinar o seu filho a ser como você. Porque o que Abraão herdou de Deus
foi exatamente o cuidado, a inteligência, o olhar, a conquista. Tem pai que nunca quis conquistar nada, né? Não estou falando de vocês aqui, estamos generalizando, tá? Não estou apontando o dedo aqui para ninguém. Nós estamos falando dos nossos pais que são amorosos. E à luz da palavra de Deus, nós vamos ver o que Deus faz quando, como pai, quando alguém delega a sua vida para também ter esse gesto paternal, que é uma função tão importante, né? Quantas pessoas, irmãos, que a gente conhece, que sofrem e diz, eu sofro pela falta de um pai. A figura paterna, ela é extremamente importante na vida dos filhos. Se esse pai que nós lemos ali, o que levou a criar a data de comemoração nos Estados Unidos, não fosse o pai que ele foi, não é? Essa filha mulher, não é? Não foi nem os filhos homens dele, foi a filha. Então, de certo, isso traz para nós o cuidado desse pai, que foi excelente, não é? A ponto dela não ficar choramingando a falta da mãe, mas sim querer homenagear aquele que cumpriu o papel com excelência. Então a palavra de Deus chama hoje aos pais da igreja a cumprir o seu papel com excelência, não é? E veja o que Deus fez com Abraão. Abraão, lá, se você abrir a sua Bíblia para acompanhar sentado mesmo, lá no capítulo 11, ali quando termina aquela confusão das línguas, mostra os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, não é? E lá no finalzinho nós vamos ver um dos descendentes que foi Tera ou Terá. Quem foi esse homem? O pai de Abraão. Abraão teve um pai terreno, né? A gente brinca e diz, né? Não é filho de chocadeira, todo mundo tem um pai, não é verdade? Então Abraão também tinha o seu pai. Mas o pai de Abraão não foi um exemplo de pai para Abraão. Por isso a Bíblia mostra Abraão como filho de Deus. Porque o pai perfeito para Abraão foi Deus. Ai, pastora, o que isso traz de lição para nós? Que o nosso Pai Celestial, ele supre a falta do pai terreno. Supre ou não supre, irmão Jairo? Supre perfeitamente, não é? E isso leva também filhos a desejar que o seu pai terreno seja um pai como Abraão, orando e tendo o quê? Um relacionamento com o Pai Celestial. Tem pessoas que não têm relacionamento com Deus. E as pessoas que não procuram relacionamento com Deus, se forem do sexo masculino, jamais serão bons pais. E os filhos que não procurarem o relacionamento com o Pai Celestial, não serão bons filhos também, porque não entenderão o papel do pai, não é? Então a palavra de Deus chama a nossa atenção, porque Terá, ele intenta ir para Canaã, não é? Sai de Ur dos Caldeus, aquela terra idólatra, com seus filhos, né? Suas famílias, as esposas dos filhos, mas ele para em Harã, e em Harã ele se acomoda. Isso chama nossa atenção para dizer para os pais, se você em algum momento da sua carreira, papai, você se acomodou, tá tudo muito bom, você passou agora só a delegar funções, vigia, presta atenção. Sabe por quê? Porque o principal papel do pai é o sacerdócio, não é? Deus instituiu o sacerdócio ao homem. Tem casas que a mulher precisa exercer esse papel, porque o homem não assume, não é? Mesmo como figura paterna, ou mulheres que são viúvas, ou são separadas, ou sozinhas, assumem esse papel. Mas a figura do pai é muito importante, não é? Então, irmãos, quando Terá se acomoda, a pessoa que se acomoda, o que acontece com ela? Ela morre. Ele morreu, Terá morreu. E agora a gente vê Abrão, eu estou chamando ele de Abraão, mas aquele era Abrão. Deus não tinha mudado o nome dele ainda. Órfão de pai terreno, mas ele tinha um pai celestial. Isso nos chama a atenção, irmãos, que a gente tem que parar com essa choramingação de quando falta alguém, né, na hierarquia da nossa família, a gente vai sentir a falta, vai. A gente vai orar a Deus por causa disso, vai. Mas a gente não vai se acomodar, porque a gente tem um pai celestial que supre. Deus é o pai dos órfãos. Ele é ele que protege, que sustenta órfãos e viúvas.
Então, se você é órfão de pai, ou você é viúva de marido vivo, saiba que Deus te sustenta. Não é? Porque às vezes o termo viúva a gente usa só para quem tá, que o marido está lá enterrado. Mas às vezes não. Existem viúvas, né, de maridos vivos, de homens que, como o pai desse Abrão aqui, o pai terreno, o Tera ou Terá, se acomodou. Gostou de onde estava? O que eu tenho já está ótimo. Morreu em Harã. Deus não tinha plano com quem se acomoda. Então ele chama Abrão, o pai de Abraão, agora o verdadeiro, né? E ele ia tornar esse filho dele o pai de muitas nações, o nosso pai. Pela fé, pela palavra de Deus e por promessa do Altíssimo, você e eu somos filhas de Abraão. E eu, hoje, como meu pai terreno já partiu, dormiu no Senhor, o meu pai é o Pai Celestial. Eu busco nele, eu clamo a ele. Quando eu preciso, eu vou a ele. Então isso traz aos filhos a intenção de que você não pode ficar chorando as pitangas a vida inteira. A sua vida precisa continuar. Você tem que seguir. Então você precisa o quê? Tomar posse da sua paternidade através de Abraão, de Deus, e pedir sabedoria para você agir, para você avançar, para você prosseguir, não é? E o Deus que faz promessa chama Abraão, manda ele sair da terra dele, né? Isso está lá no capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, porque a casa que ele estava ainda era a casa de Terá. E às vezes você permanece na casa do teu pai, você se acomoda na casa do teu pai. E Deus chama filhos, como chamou Abraão, para ser pai de multidões, pai de nações, para sair da casa, daquele sossego. Não é? Porque ele corria o risco de ficar como Terá. E ele sai, e ele vai. Então esse Deus, Pai Celestial, ele faz promessas, ele abençoa e engrandece. Ele fala para ele, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te dar muita coisa. E Deus mostrou para ele as terras que daria a ele. E às vezes, pai terreno, você precisa conversar com seu filho e dizer para ele, ou às vezes o seu neto, não é? Porque tem avô que é pai, sabia? Tem avô que é mais pai do que o pai. Chamar o teu neto, o teu filho no conselho. Filho, irmãos, pais, não deleguem tudo às mulheres. Mulher carrega um fardo. É tanta coisa para fazer, né? Que a gente corre o dia inteiro, a gente não senta. Sabe? Que nós, na pessoa do nosso Pai Celestial, nós aceitamos isso. Mas tem coisa que o marido pode fazer. O pai chama o teu filho, conversa com o teu filho, aconselha o teu filho. Vai falar com a sua mãe. Para de delegar. Você é pai ou o que você é? Não é? Então a palavra de Deus nos ensina que Deus chamou agora Abraão sem pai, órfão. Agora, meu filho, é contigo e comigo. Eu vou te engrandecer, mas você precisa sair. Então isso fala de atitude, pai. Às vezes o seu filho precisa mudar a postura dele e você está ignorando. Você está fazendo vista grossa. Já ouviu essa palavra? Você está ignorando o que está acontecendo. Não, chama o teu filho e aconselha, porque Deus deu a você a função de pai. E até, irmãos, encaminhar os filhos ao Senhor é função do pai. Não é? A mãe sim, também. Mas hoje eu não quero falar das mães. Elas já têm o papel delas. Mas é função do pai. Carregar. É função do sacerdote no lar. Chamar a sua esposa. Minha esposa, é hora de ir para a igreja. Tem marido que se a mulher não puxar, não vem, né? E tem muito marido também. Tem muito pai que está lá em casa, né? Sossegou de vez. Sabe o que isso fala? Fala de Terá. Pais que morreram espiritualmente. Né? Então a Bíblia nos chama a atenção, pais, a que você queira vir para a casa do Senhor, a que você chame a sua prole. Não, meu filho, vamos, não é? E Deus faz promessa, abençoa, engrandece. E aí o que o Abraão faz no papel dele? Ele ouve. Você ouve quando Deus te pede alguma coisa, pai? Quando a situação pede para que você haja, você ouve ou você ignora? Bate, fecha a porta do escritório, deixa o circo pegar fogo. Se alguém puder me trazer um pouquinho de água, sem gelo, eu agradeço.
E o Pai Celestial ouviu Abraão, né? Ele atendia a oração, porque esse Abraão que ouve esse Pai Celestial, ele ora. E ele se prepara. E quando ele se prepara para sair, ele arruma o quê? A mudança dele, não é? Quando a gente se prepara para mudar, sai da tua casa. Sair da casa, irmão, não é só botar os móveis na rua e atravessar a rua. É ir para longe, é mudança. E o Senhor está falando hoje que tem coisa na vida dos pais, da família, que precisa de mudança. E os pais precisam tomar atitude dessa mudança. Fazer como Abraão. Ele arrumou a sua carroça. Embora, gente. Não é? E essa mudança, né? Pensa vocês, mudança de casa já é difícil, né? Imagina você ir como Abraão para uma terra que ele nem sabia onde era. Eu vou te guiar, Abraão. Sossega. Eu estou com você. Seu pai morreu, mas eu sou seu pai agora. Então, irmãos, quando a gente ouve o Senhor, quando a gente atende o chamado de Deus, papais, a gente prossegue, a gente não vê dificuldade na situação. A gente vê o Deus que a gente serve. E ali, irmãos, imagina a dificuldade daquelas mulheres, não é? Das servas, dos servos. E agora, aonde é que a gente vai? Porque Abraão, ele não estava sossegado. Ele já tinha juntado as suas coisas. Ele trabalhava. Ele era esforçado. Isso chama a atenção de alguém que já desistiu de projetos. Renova os seus projetos. Sabe por quê? Abraão, quando partiu, ele tinha alguma coisa. Ele não saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ele tinha servos. Ele tinha rebanho. Só que Deus falou que ia o quê? Multiplicar. Não se multiplica alguma coisa que não existe. Alguma coisa que não existe, ela precisa ser conquistada. Deus falou que ia multiplicar. Por quê? Porque ele já tinha. Então isso fala de esforço. Renova o seu sonho, papai. Mãe, você que está no lugar do pai, renova o seu sonho. E chama a atenção desse pai que está dormindo. E fala para ele, vamos embora, meu velho. Vamos seguir, Deus é conosco. Sabe aquela casa que você nunca acabou de construir? Joga um reboco nessa parede, irmão. Outro dia, eu e meu marido passando, nós estávamos indo a Ilhotinha. E a gente viu a construção de uma casa muito bonita, né? E ela estava toda rebocadinha por fora, tudo no prumo, aquela coisa reta, bonita, bem feita, né? Que a gente viu que aquele construtor já está nos acabamentos, não é? E eu falei para ele, né? Que coisa bonita de ver, porque a gente já vê que a casa é bonita ainda sem pintura. Porque está lá bem feita, ela está progredindo, ela está sendo realizada. Aí eu falei para ele, que diferença, né? Em São Paulo, a gente via um monte de casa no tijolo. Porque as pessoas desistem do sonho. Então levantou a parede, entra para dentro, acabou-se. Não é? Então isso fala para nós, a palavra de Deus, de que a gente precisa prosseguir. Que tem coisa que não é Deus que faz, é você. Arregaça as mangas. Bora, levanta. Não é? Deixa Deus te ajudar, mas você precisa se esforçar. E isso fez de Abraão chamar aquele povo numa conversa. Ó, meu povo, Deus falou comigo e nós vamos. E quando ele diz isso, ele conversa com todo mundo e conforta o coração deles. Então quando você tomar uma atitude na sua casa, pai ou mãe que é pai, que é mais radical, chama os seus e conversa. Prepara o coração deles. Não deixa eles vendidos, não. Porque filho sofre. Filho se agarra, não é? E às vezes se agarra a circunstância e de repente ele é tirado daquilo assim abruptamente e ele se revolta. Tem filho revoltado até hoje com pai e mãe porque tomou atitude. Meu pai não podia ter feito aquilo comigo. Vocês já ouviram essa história? Em algum lugar vocês já escutaram. Então Abraão conversa com aquele povo, não é? E Deus manda ele ir. E ele vai. E Abraão, que já estava sendo preparado para ser pai, carrega Ló, o sobrinho, né? E chega numa situação ali que ele precisa, né? Tomar uma atitude. Pai, tem situação que você tem que tomar atitude. Se tem gente dentro da sua casa, frequentando a sua casa, que está atrapalhando o bom convívio, chama os seus, conversa aí, ó. Criatura, vaza, vai procurar o teu canto. Nem tudo que você põe dentro da tua casa vai te abençoar, vai te atrapalhar às vezes. Então toma cuidado, irmãos. A Bíblia é muito clara, ela nos ensina isso. E Ló deu um trabalhão. Sobrinho, né? Deu um trabalhão para Abraão. Ele tinha um servo que ele considerava filho, Eliezer, não é? Um
Damasceno. E agora, essa mala, né? Talvez com alça. E tem uma situação que aquele pai, que Abraão já está sendo pai, mesmo sem ter filho, ele precisa ir lá e, segundo os conselhos, a oração, a direção do Senhor, salvar aquele Ló daquela situação. Ló foi sequestrado, irmãos, para vocês terem uma ideia. Pensa que é só hoje que existe sequestro? Por quê? Porque ele cresceu os olhos, que o rebanho dele queria ser igual ao tio, né? A pessoa que está dentro da sua casa, que não faz parte da sua família, e ela começa a usurpar o que você tem, ela atrapalha. E Ló fez isso, então ele queria crescer também. E aí chegou um momento que as terras não suportavam o rebanho dele e do tio. E aí os pastores começaram a brigar, né? Alguém tem que tomar uma atitude. Aí lá vai Abrão, né? Ó, Ló, procura, escolhe, querido. Vai para a terra que você achar melhor. Vai em paz. Então quando vai, não precisa ser brigado também, tá? Você pode abençoar a pessoa para ela ir. Ele abençoou Ló de maneira que ele deixou ele escolher a terra que ele quisesse. E lá foi Ló, né? E ele escolheu as campinas, e a Bíblia diz que ele estendeu, continua a leitura aí para vocês verem, estendeu as suas tendas até Sodoma, perto de Gomorra. Então quando aqueles reis, houve uma guerra entre reis, né? 4 reinos contra 5 reinos, e Ló estava no meio deles ali, foi sequestrado, seus bens foram todos levados, mulheres presas, escravizadas, e se não fosse Abraão socorrer, tinha morrido na mão daquele povo. Então, irmãos, fala de obediência, né? Obediência aos pais traz bênção sobre os filhos. Como Ló quis se, né, engrandecer, ele acabou trazendo maldição sobre si. O culto ao Senhor prepara o espaço para a bênção. Sabe quando Abraão saiu, que Deus mandou ele sair? Aquele primeiro lugar que ele chegou, uma das coisas que ele teve o cuidado de fazer, pai, foi o altar. Ele construiu um altar para invocar o nome do Senhor. Eu disse para vocês, né? Chama o povo para o culto, pai. Chama a mãe, chama o filho. Se você tem um sobrinho lá, um Ló, chama também essa criatura para ouvir a palavra do Senhor, para aprender a andar nos caminhos do Senhor. Porque mãe, pai, se nós não fizermos isso, nossos netos não conhecerão a Jesus. Não conhecerão. Do jeito que a agenda globalista está aí fora, a coisa aí fora está de deixar os cabelos assim, ó, de pezinho, sem precisar enfiar o dedo na tomada. Sério. Não vão conhecer a Cristo e vão ser assediados por tudo isso aí que eles vê, e daqui a pouco eles estão negando a Jesus. Então fala de culto. O que ele fez? Ele preparou o espaço para a bênção. Você preparou, pai, o espaço para a bênção na sua casa? Eu te chamo a atenção pela palavra do Senhor. Reconstrua o seu altar. Você que é pai e você que pensa em ser pai, saiba dessas coisas, que a sua casa é o lugar onde Deus opera, começa a fazer a sua obra. Porque a sequência é Deus, família, igreja. Não inverta essas situações, porque vai dar ruim. Não inverta. As pessoas que inverteram isso sofreram consequências. Deus, família e igreja. Não adianta você estar com a família toda destruída, desarraigada, perturbada, brigada, e você corre para a igreja e vem aqui, eu vou para a minha igreja. Vai consertar o seu altar. E isso começa pelo sacerdote do lar, a figura paterna. Amém, queridos? Então a importância de servir a Deus, irmãos, do seu filho servir a Deus, começa em você. Se você não ensinar como ele serve, como ele ora, como ele depende de Deus, ele não vai aprender nos streams que ele assiste, nos jogos que ele joga. Ele não vai aprender. Na escola, piorou. Na escola a gente vai para aprender matemática, ciências, não é? E nós precisamos ser pessoas sábias. Entenda, irmãos, pais e igreja. Há uma diferença gritante entre sabedoria e inteligência ou conhecimento. Tem gente que é super inteligente e não é sábio. Vocês sabiam disso? Porque sabedoria vem de Deus, né? O que Salomão fez? O rei mais sábio. Ele tinha que pedir alguma coisa. O que ele pediu? Sabedoria. Deus deu. Foi o rei mais sábio da terra.
Sabedoria quem dá para nós, irmãos, papais e mamães, é Deus, no joelho, é lá no seu quarto, no seu momento íntimo com Deus. Senhor, essa situação aqui, me dá sabedoria. Porque para agir com Ló, Abraão precisou de sabedoria. Não é? Só que ele não cortou o relacionamento, né? Senão ele não ia lá socorrer. Então isso é para nós entendermos que você não corta relacionamento com as pessoas. Elas só precisam ficar um pouco distantes para ela não atrapalhar a bênção do Senhor na sua vida. Entende? Você não tem que sair daí brigando, não é? Isso não faz parte, irmãos, de nós. Nós somos novas criaturas, não é? Isso faz parte do velho homem. Nós temos paz. O que a Bíblia diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não adianta você brigar com o irmão da outra igreja, brigar com o pastor da outra igreja e se refugiar em outra. Conserta o teu altar. Amém? E ele escolhe, ele toma a decisão para que as coisas se aprumem, não é? Eu vou ler aqui no capítulo 13, o 8 e o 9. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Vaza, varão. Entendeu? Que te aparte de mim. Com sabedoria, com uma palavra branda, mas manda cair fora. Isso fala, irmãos, de autoridade. Autoridade não é autoritarismo e nem gritaria. Eu vou dar Isso não é atitude de crente. Vou dar um pé, né? Isso não é. Essa não é a nossa fala. Mas a conversa, ela é séria, mas ela é de uma maneira branda. Aparta-te de mim. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina, né? Desejou aquilo lá. E foi a atitude, escolha. O pai, quando ele está na presença do Senhor, diante da sabedoria da palavra de Deus, ele consegue tomar essas atitudes. Ele consegue fazer essas escolhas acertadas. Porque quem nos ensina, nos dá sabedoria é Deus. Ele confia na promessa do pai, perseverança. O 13, 14 a 18 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Foi embora, agora Deus volta a trabalhar na vida dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência. Quando você se conforma a obedecer a Deus, a pedir sabedoria e agir conforme Ele te instrui, isso traz bênção sobre a sua vida. Eu conquistei não sei o que pelo meu trabalho. Negativo. Você conquista as coisas aqui e é bom e Deus permite porque Deus te dá sabedoria. Porque tudo aquilo que se conquista, Ló perdeu tudo que ele conquistou um monte de coisa também, mas prevaleceu? Não. Chegou um dia que ele saiu das campinas, ele foi morar dentro da própria Sodoma, né? E se o anjo não arranca ele de lá, para vocês verem a diferença de quem está no plano e de quem não está, pai. O pai que não está no plano desgraça a família inteira. Isso fala de sacerdócio no lar. Toma a tua atitude, o teu papel. Seja o pai, aquele que cuida da esposa, né? Alguém me perguntou, mas e a submissão? Né? E eu tive que explicar, né? Na segunda-feira aqui, foi com gestos, né? O que é sub? É embaixo, né? O que é sobre? Mas é sob a mesma missão. Então a mulher tem o papel dela, a mãe, e o pai tem o papel dele. Perfeito, queridos? Pai é pai, mãe é mãe. Tudo que passa disso é de procedência do mundo. É o mundo que ensina, né? Então mesmo quando você está sendo o sustento da sua casa, mãe, mas você entende da parte de Deus que mesmo que o seu marido não é salvo, não serve o mesmo Deus que você, existe uma autoridade sobre você e acabou-se. É o homem de Efésios, a mulher de Provérbios. Esse é o casal. Entendeu? Não adianta eu querer que a minha esposa seja a mulher de Provérbios se eu não sou lá o homem de Efésios, né? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque eu cuido, eu amo, eu protejo, para que a minha casa não fique falada. Não é? Para que as pessoas não olhem para mim. Também, né? A gente precisa vigiar com a nossa casa. Ele é confortado pelo Pai. 15:16 diz assim:
Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade de 1 a 6. Perdão, de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, Deus foi rápido para falar com Abraão, para ele não colocar a ideia caraminhola na cabeça. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha a importância de você crer. Quando Deus faz promessa, irmão, Deus cumpre. Quando Deus não promete, porque as promessas estão tudo aqui, ó. É só você pegar para ler, não é? Estudar. Não fica pedindo sinal no céu, sinal na terra, que isso não faz parte de nós. Está aqui, ó. Teve gente que sofreu para isso daqui ser traduzido, escrito num montão de língua, que foi confundido lá na Torre de Babel, né? Então, tome posse da palavra de Deus. Senhor, eu quero essa promessa aqui na minha vida. Você olha ali, ela está ali. Senhor, eu quero na vida do meu marido, que ele está meio distante. Senhor, eu quero essa promessa na vida do pai dos meus filhos, para que ele seja um pai como foi Abraão. E ali Abraão creu e esperou pelo Senhor, não é? Ele tratava, né, aquele servo dele como um filho. Por isso que ele falou que ia deixar as coisas. Por quê? Porque Abraão era generoso, não é? Então, pai, seja generoso. Quando você pode, mime sim o seu filho. Quando você pode, né? Tem gente que fala, faz por merecimento, né? Se Deus fosse fazer por merecimento, eu e você estávamos fadados à perdição, porque nós nunca merecemos nem vamos merecer nada. E Ele deu o seu filho, o seu dom mais precioso, por mim e por você, né? Então tem hora, quando o filho está desobediente, você chama atenção. Você tem que fazer as coisas, querida, é na hora certa, né? Não pode distorcer as coisas. Respondeu? Chama no canto, conversa. Respondeu de novo? É pequeno ainda? Está sob o seu cuidado? Vara? Não é? Já é grande? Não dá mais para ser na vara, né? Chama e conversa. Conversa de homem para homem, de homem para moça, para mulher. Conversa, fala, mas fala e aconselha dentro da palavra do Senhor. Não fala irado, porque você irrita. Quando você fala irado, você irrita. Então deixa a ira passar, respira fundo, engole 3 sapos. Porque eu engoli um sapo só, tem hora que para algumas pessoas não resolve, né? Tem que ser 3 sapos para engolir, para acalmar. Depois que você engolir os 3 sapões, volta a hora e aí conversa. Chama para conversar. Ninguém consegue conversar irado. A conversa, quando você está irado, ela é o quê? Começa com D, todo mundo. Discussão. É briga. Deus não se agrada. Então chama quando você deixa passar a ira, né? A ira passou, respira fundo, aquele abençoadinho. Tem uma irmã que fala abençoadinho, eu acho linda ela dizer isso, né? Porque aí você não xinga, né? Um abençoadinho. Ele fez assim, mas eu tratei assim. Então, queridos, é assim que nós devemos agir. Foi pai fora do casamento. Por quê? Porque a esposa não esperou a promessa de Deus, deu a serva. Vocês conhecem a história, né? E aí lá vai Deus corrigir, não é? Irmãos, tem hora que a gente faz tanta besteira no casamento, não é? Que aí Deus, para arrumar aquela coisa toda bagunçada, Deus tem que ir. Ainda bem que Ele é Deus, viu? Soberano, sabe todas as coisas, já visitou o nosso futuro. Ele fala assim, o abençoadinho. Acho que ele fala igual a irmã Terezinha, o abençoadinho. Agora lá vai Deus, vai mover céus e terra para consertar. Então não toma atitude fora da palavra do Senhor. Pede sabedoria. Não faz as coisas, pai e mãe no lar, e filhos também, sem pedir a orientação de Deus, porque dá um trabalho para Deus arrumar. Vocês conhecem lá? Senhor Ismael.
Até o nome dele foi mudado. Não é? Por quê? Porque ele era confortado pelo seu Pai Celestial e ele atendia. Pai, seja digno. Se você é digno, quem cuida da sua reputação é Deus. Tem gente, irmãos, tem pai, tem mãe, tem família, muito preocupado com o que o vizinho fala. Vizinho, até no gibi, é uma coisa que dá a polícia, sabia? Porque vizinho cuida demais. E não seja você o vizinho que cuida. Não faça isso. Sabe? É um estigma. Não é? Então, irmãos, cuida da sua dignidade. Quem cuida da sua reputação é Deus. Então, se você é digno, pai, mãe, filhos, você age com sabedoria dentro da palavra do Senhor, o vizinho vai falar porque ele é fofoqueiro mesmo. Deixa ele dar com a língua nos dentes até o dia que Deus cortar a língua dele. Isso é ele com Deus. Nem deseje isso. E quando orar, não vai falar para Deus fazer ele morder a língua não, tá? Não pode. A Bíblia nos ensina que a vingança pertence a Deus. E quando você é íntimo de Deus, deixa os inimigos se aproximar para ver. Sabe por quê? Porque eram 9 reis lá brigando. E a Bíblia diz que Abraão levantou 300 homens da casa mesmo dele. E foi lá e consertou o negócio. E trouxe aquele perturbado do Ló de volta. E tudo que os homens tinham tomado dele. Trouxe tudo. Está aqui na palavra. É só vocês lerem. 300. Tá? Então Deus cuida de você. Deus te dá sabedoria. E Deus te dá suporte. Quando você obedece. Cuida da sua dignidade. Seja digno. Reputação. Quem cuida é Deus. Ai, eu não posso fazer isso. Porque o que vão falar? Ai, eu não vou fazer isso. Começa, você vai ver onde você vai parar. Não é? Se você está aqui dentro do que a Bíblia diz, irmão, faz. O vizinho vai ver. Deixa o vizinho ver, sabe? Porque o vizinho gosta de ver. Ele gosta de notícia. Então deixa ele lá espiando pelo buraco. Não se preocupe com o seu vizinho. Preocupe-se com a sua vida espiritual. Preocupe-se com o seu Deus e com a sua dignidade. Faça as coisas certas e acabou. Né? A Bíblia não diz que contra aquelas coisas não há lei. Então se você faz tudo aquilo que está dizendo ali, acabou-se. Não é? A oportunidade de ser pai. Lá no 21 tem o nascimento da posteridade, né, de Abraão. Agora Deus dá um filho para ele. E nasce Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E aqui já está mudado o nome deles, tá? Porque teve uma situação que Deus teve que mudar até o nome. Quando Deus muda o nome, significa que encerrou uma fase, parte para outra. Tá? Então, se você está parado aí, naquela situação de desânimo, que te prostrou, que te jogou no fundo do poço, em nome de Jesus, ora a Deus, levanta e muda de fase. Que nem o joguinho. Quem entende de mudar de fase é o Diogo, Samuel, né? Muda de fase, avança. Tá? Amém? E aí Deus mudou o nome dele e o da mulher também. Como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão. O Deus do impossível, queridos. Isso aqui fala do Deus do impossível, porque o velhinho Abraão já estava com 100. E a velhusca Sarinha, princesa, 90. Não é? Ele já foi pai velho, porque ele foi pai velho de Ismael também. Não era tão novo, né? Foi pai do filho da serva, não é? Então, assim, quando Deus tem promessa, pai, na sua casa e na sua família, e você pensa que está demorando, Ele aumenta os seus anos de vida e te dá vigor e saúde, para que você veja cumprir o que Ele falou. Amém? Então, mas já está virando a esquina, já estou vendo a luz do fim do túnel, já estou. Tem gente que proclama a sua própria morte todo dia, né? Eu vou morrer, eu estou morrendo. Eu tenho orado e dito assim para Deus, irmãos: Senhor, meus filhos estão demorando de me dar neto. Então me vigora, me fortalece, que eu quero brincar com essa criançada. Eu quero pular, eu quero ir no parque, eu quero ir no balanço. Eu me recuso a ser avó de cachorro e de gato. Porque a minha filha de São Paulo fala: mãe, tem uns gatinhos aqui. Seus gatinhos, seus bichanos. Lindinhos, bichanos. Não são meus netos. Porque hoje há uma inversão de valores, né? Não é pecado cuidar, né? Tratar o animal. Não é disso que eu estou falando, irmãos.
É bom ter um animal em casa. Lá em casa tem uns cachorros, tem uma cachorrada lá em casa, né? Mas animal é animal, ser humano é ser humano. O que você não pode é distorcer os valores. Porque tem gente que leva o animal no veterinário só de ouvir uma tosse, vamos assim dizer. E o filho fica queimando de febre em casa. Estou usando exemplos clássicos que a gente vê por aí. Eu falo do que eu vejo, porque eu sou muito observadora, né? Tem pessoas que se levantam, o filho fica pedindo a mamadeira e ele vai primeiro lá no local do cachorro, vê se o cachorro está tudo bem. Depois que ele ajeitou todo dia o cachorrinho, aí ele vem. Inversão de valores, não é? Amém? Então o Deus do impossível fez Abraão gerar o seu próprio filho. Olha o tempo, irmãos, que passou, pai. Mas o Deus de promessa, o Deus que fez uma aliança quando aquele homem fez o altar, Deus fez aliança com ele. Foi ali que começou a circuncisão. Era o sinal de Deus em todo aquele que era dele. Não é? Nós somos circuncidados no nosso coração. Nós pertencemos a Deus, então o nosso coração não se inclina mais para as coisas do mundo. Se você tem muito desejo ainda por coisas do mundo, se você tem apegos a coisas que não agradam ao Senhor, que são muito frívolas, ora, pede sabedoria e fala para o Senhor: afasta isso de mim, Senhor, eu não quero mais ser assim. Pede a Deus, porque essa é a nossa circuncisão. Você pertence a Deus e Deus faz diferença com quem é dele e com quem não é. O juízo, queridos, vem para todo mundo. A situação ruim, a calamidade vem para todo mundo. Mas aquele que pertence ao Senhor, ele como pai protetor, ele faz diferença e ele livra, tá? Não duvidem nunca disso. Ele crê independente da circunstância. Então você crê independente da circunstância? Ore. A coisa está ruim, o patrão mandou embora. E agora? O povo já fala, né? E agora? Como que eu vou comer? O Deus ventre já se levanta, né? Hora boa para jejuar. Senhor, enquanto não abrir a porta eu vou jejuar, né? Mas não, né? E agora? Como é que vai comprar comida? Nós precisamos mudar isso, porque nós precisamos viver por fé. E o pai carrega um fardo, né, de sustentar a casa. Então esse homem tem que sair todo dia para trabalhar. Esposa, ore pelo pai. Ore. Eu chamo meu marido de pai. Porque quando eles eram pequenos, o que eu percebia? Nas minhas irmãs que já eram casadas e que já tinham filhos. Que os filhos delas chamavam elas pelo nome. Ô fulana, chamava o pai. Ô fulano. Então eu combinei com ele, eu vou chamar você de pai, você me chama de mãe. Que daí ele vai te chamar de pai e vai me chamar de mãe. Depois não, depois ele já começa a entender, né? Mas até hoje eu chamo ele de pai. Né, pai? Amém, queridos? Então, queridos, é assim. Independente da circunstância. Ora, porque se a circunstância é adversa, se vai faltar, ore. O seu pai é celestial, o pai eterno. E o pai que está lá em casa, Deus vai abençoar ele, não importa como. Se entra pouco, vai dar para comprar o mesmo. A comida lá na despensa vai multiplicar, não vai faltar. Sabe por quê? Porque esse pai que chamou Abraão para ser pai de multidões, ele sustentou um profeta na casa de uma viúva, numa terra que estava na seca, não tinha um graveto. Ele chegou na casa daquela mulher e ela falou: vou fazer esse bolo aqui, e depois esperar a morte, eu e o meu filho. Então, pai, esse Deus é o Deus que provê, é Deus da provisão. Para de ficar preocupado, porque isso tem tirado o seu prazer. Isso traz cansaço, traz enfermidade. Deus vai agir, e no momento certo, tudo aquilo que é seu, Deus vai trazer à tona. Amém, queridos? Mas fala, né, Samaria? Daqui a pouco estou encerrando. Exemplo a ser seguido. Eu vou concluir com Isaac. Isaac obedece a seu pai e crê no Deus do seu pai. Irmão, se Isaac não cresce, se você esfolhear essas leituras e chegar até lá onde Abraão parte, né? Seu filho Isaac, ele manda o servo, o obediente, ele ia buscar uma esposa. Tudo aquilo acontece, né? E abençoa. E o filho, a mãe de Isaac, morreu primeiro que o pai dele. E ele ficou lamentavelmente deprimido. Porque é duro para um filho perder uma mãe, não é? E ele passou por isso. Mas ele tinha o seu pai. E o seu pai era o seu conforto, o seu esteio. Então, pai, seja isso na vida do seu filho. Seja o que abraça na hora que precisa.
e fale do seu Deus para o seu filho. Não delega essa função ao pastor, ao professor da escola dominical, ao grupo de jovens da igreja. Aliás, sábado próximo é a Viva Jovem, tá? Vânia, irmã Cida, Kelly, irmã Neus, todos vocês que estão aqui, tragam, convida seus filhos, vem junto com esses jovens cultuar a Deus, é uma bênção. Vocês não sabem como tem sido uma bênção. Sábado que vem, 8 horas, tem uma Viva Jovem aqui. Vamos ajudá-los, vamos estar com eles para dizer, nós estamos com vocês, nós abençoamos vocês, não é? Seu filho será uma bênção, pois ele tem base familiar, ele tem exemplo a seguir. Seja o exemplo para o seu filho seguir. Tudo que aconteceu na vida de Abraão, aconteceu na vida de Isaac. Foi muito parecido, irmão. Até as esposas, quando chegou lá no momento, teve que falar, é minha irmã, para não morrer por aquele rei idólatra. Né, irmã Janete? Aconteceu tudo igualzinho. Que coisa, né? Exemplo a ser seguido. Então, se você, no seu exemplo, você tem uma atitude, que é a atitude da palavra de Deus com seu filho, quando ele passar por aquilo, ele vai saber resolver também. Tudo que aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, irmãos. E Deus foi lá e fez de novo a promessa que fez ao pai. Deus mantém, irmãos, Deus é o pai que mantém a promessa. Ele não desiste dela por causa de nada. A palavra do Senhor, ela se cumpre, porque Ele é fiel. A importância de uma paternidade que busca a Deus e vive nos seus preceitos gera filhos fortes para o reino de Deus. Hoje, queridos, para encerrar, o que a gente mais vê, né? Essa geração é uma geração muito fraca. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu olho, né? Tem até umas, hoje as propagandas nesse sentido, então elas estão se acumulando, né? Que é para fazer a cabeça sua e da sua família. Um homem, né? A gente vê a propaganda ali, propaganda de um produto de limpeza. Um homem vestido de terno, com a unha pintada, batom e todo desmunhecado, né? E a mãe do lado. É a geração mais fraca, irmãos. Então tudo compra esse povo. Se você não trazer o conselho da palavra de Deus no coração dos seus, irmãos, é isso aí que vai acontecer. E a responsabilidade é sua e minha. É sua pai e é sua mãe. Aí é dos dois, tá? Então traz o seu filho para a igreja enquanto ele é pequeno. Porque quando ele crescer, ele vai lembrar do que ele aprendeu. E aonde ele estiver, aí você vai manter ele na oração. Amém, queridos? É geração fraca de homens que hoje querem ser mulher. Que coisa, não? Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Mas que nós possamos, na força do Senhor, desse Deus do impossível, que cumpriu tudo na vida de Abraão, porque ele obedeceu, ele se manteve firme na promessa. Esse mesmo Deus, ele tem bênção para a minha e para a sua família. E eu só quero, para terminar, tocar no último assunto com vocês, né? Porque daí vem a descendência, né? E Isaac teve filhos gêmeos, não foi? Esaú e Jacó. E dali também saíram nações. Foi promessa de Deus. E um daqueles totalmente, irmãos, contrário. E o outro ficou firme na promessa. O Jacózinho trapaceiro. Mas Deus mudou o nome dele para Israel. Mas eu quero falar um pouquinho de predileção. Só uma nota. Cuidado com a predileção. Tratar os filhos igualmente. O que é mais birrento e o que é mais obediente. São filhos. Nunca diga, você precisa ser como seu irmão. Você pode até falar para o seu marido, mas para eles não. Não existe predileção. Sabe por quê? A predileção vai fomentar no coração do seu filho o desejo de praticar coisas erradas. Porque, é isso mesmo que eu sou? Aí você não vai dar para nada. E olha o seu irmão. Cuidado, né? Então a gente vê o que aconteceu com José. O filho mais novo, né? Do Jacó trapaceiro. Uma bênção. Mas o fato da predileção daquele pai para aquele filho foi que levou aqueles irmãos a se revoltarem contra ele. Não causa isso na sua família, irmãos. Tem exemplo aqui para quê?
Para você não fazer. Porque tem coisa na Bíblia que é para eu copiar, aí eu não copio. Aí tem coisa na Bíblia que é para eu não fazer, eu faço. Aí Deus lá no céu, né? Abençoadinho. Amém, queridos? Mas que eu oro a Deus hoje para que os pais da igreja, você pai, você mãe, que vocês criem os seus filhos na presença do Senhor, mas com exemplos da palavra de Deus. Que você faça e ele copie. Vocês já viram aquele menininho que o pai está lá roçando e ele fala: pai, eu quero uma enxadinha? Compra uma enxadinha para o filho. Ele roça junto. Sabe aquela filha que vê você lavando a louça, mãe? Eu quero lavar também. Deixa lavar. É assim que se ensina. E se o filho quiser lavar a loucinha? Ensina também. E é melhor ainda que ele lave louça junto com o pai. Que daí é o pai lavando a louça junto com o menino. Para ele entender que louça também homem lava. Para lá na frente você não ter a desculpa. Ah, é porque foi criado só com menina aí, por isso que... Tá, irmãos? Tá? Para com isso. Para com isso, porque Deus já está cansado de ouvir essas desculpinhas. Faz a coisa certa, que tudo vai dar certo. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pais. Parabéns. Vocês são homens de Deus. Vocês têm a palavra de Deus para os ensinar, para dar sabedoria para vocês cada vez mais. E eu quero passar a palavra para o André, porque eu sei que vai ter oração aqui ainda hoje pelos pais, não é? Deus abençoe.